A indústria automobilística da Alemanha Federal iria crescer e crescer, até virar o maior setor empregatício do país. 1 em cada 7 pessoas vive hoje direta ou indiretamente do automóvel. Uma das maiores sensações técnicas do pós-guerra foi o Citroën DS-19, projetado por Bertone em 1955. Seu desenho aerodinâmico e irresistível, seu confortável molejo hidropneumático e a regulagem automática de nível eram simplesmente revolucionários. Em 1960, surgiu o motor rotativo de Wankel, mas a novidade não correspondeu nem no NSU-RO 80 e nem no Mercedes C111. Em 1973, os japoneses lançaram o Mazda Wankel PX-7, e então o novo motor rotativo iria conquistar o mercado. Nos Estados Unidos, a evolução foi facilitada porque o país saiu da guerra mais forte e confiante. Em toda parte, viam-se os típicos rabos de peixe, cromados e ostentosos. Foi a era do Cadillac, com os requintes da visão panorâmica, a segurança da direção hidráulica e a tranquilidade da mudança hidromática. O American Way of Life se tornava um exemplo. Com os anos 60, chegou o tempo da conscientização. O progresso da tecnologia automobilística diminui o seu ritmo. As consequências da motorização começam a preocupar com a poluição e os engarrafamentos. Em 1973, a crise do petróleo faz nascer a mentalidade da poupança de combustível e, em muitos países, é decretada a limitação da velocidade e os domingos sem trânsito. Nos Estados Unidos, as medidas são ainda mais drásticas. Além da rigorosa redução dos limites permitidos de velocidade, as emissões tóxicas passam a ser controladas. Aparece a bomba de injeção eletrônica, mas surgem também a gasolina sem chumbo e o processo de desintoxicação dos gases de escapamento por meio de um catalisador. Nos primeiros anos do automóvel, a gasolina era uma raridade, reservada aos armários das farmácias. Sua qualidade não permitiria usá-la hoje como combustível de um automóvel. Nos anos 20, quando o progresso do automóvel passou a exigir melhores combustíveis, elevou-se o conteúdo de chumbo da gasolina. Em 1976 foi reconhecido o perigo do chumbo. Na Alemanha, deu-se início às pesquisas visando a reduzir o índice dessa substância. Apesar dos bons resultados obtidos, o chumbo continua presente, representando um perigo para a população. O catalisador chegou para dar um basta no problema. Ele processa os elementos poluentes antes de restituí-los à atmosfera. Seus componentes principais são um tipo de sonda para a mistura e medição das substâncias e a rede de catalisadores. Os gases resultantes da combustão passam por esses componentes, sendo processados e formando substâncias inofensivas à saúde. O catalisador obriga, no entanto, que o automóvel passe a usar apenas a gasolina sem chumbo, uma vez que essa substância prejudica seu funcionamento. Acontece que esse tipo de gasolina sem chumbo ainda é raro, pelo fato de exigir reequipagem dos postos de serviço.
A sensibilização do público e das autoridades não parou aí. Ralph Nader, advogado dos consumidores americanos, enfrentou o problema da segurança do automóvel, instaurando processos de milhões de dólares contra as fábricas americanas. Só então os desenhos foram corrigidos, os carros foram reforçados e os cintos ou balões de segurança entraram em evidência. A técnica também deu sua contribuição para tornar o carro mais seguro, com a concepção de novos mecanismos de translação e de sistemas de freios mais condizentes com o trânsito moderno. A outra resposta da indústria às apreensões da clientela foi dada nos túneis de vento, por meio de estudos aprofundados em busca da linha economicamente mais favorável ao consumidor. Uma outra preocupação, entretanto, viria a atormentar os fabricantes europeus e norte-americanos. Era o desafio japonês. Se nos anos 60 os testes dos carros produzidos no Japão só provocaram risos, 10 anos mais tarde eram os japoneses que riam melhor no comando de suas fábricas eletrônicas povoadas de robôs. A automatização dos processos de trabalho tornou competitivos os carros nipônicos. Hoje, o mundo ocidental segue o exemplo. O ser humano pensa e o computador executa conforme o comando recebido. O Senhor e sua criação, o mudo servidor. Os criadores dos robôs usados primeiramente nos Estados Unidos tinham em mente uma outra organização da produção. A automatização é considerada por muitos como um meio de redução de possibilidades de emprego. A indústria automobilística alemã introduziu 5.000 robôs em sua linha de produção. Com o encarecimento da mão de obra, é uma questão de tempo a utilização maciça dos autômatos. O preço de um robô varia entre 70 e 150 mil dólares. Ele é utilizado principalmente em trabalhos perigosos e prejudiciais à saúde, como pintura e funilaria. Atualmente, o carro já não tem toda aquela importância como símbolo de status. Sendo um descendente do coche de tração animal, o táxi foi tranquilamente progredindo e se aperfeiçoando até que algo aconteceu. O táxi de 1898, equipado com motor Daimler, tinha apenas 2 cilindros e atingia a velocidade de 25 km por hora. Foi aí que ocorreu um fato inesperado na carreira desse utilitário. 1000 táxis Renault foram requisitados para transportar 4.000 soldados franceses até a frente de batalha. Hoje compete aos táxis aliviar o caos no centro das grandes metrópoles. Em Nova York, onde encontrar estacionamento é muito difícil, os táxis tingem de amarelo o visual da cidade.
Com o gesto característico, o nova-iorquino chama um táxi. Os táxis de Londres, fabricados pela Austin, são de um tipo especial. Até hoje é respeitado o mesmo modelo original. Dentro dele, os passageiros podem ter uma visão perfeita da cidade. O espaço interno é suficientemente amplo para que um gentleman possa manter o seu chapéu na cabeça. Em 1937, o piloto Caracciola estabeleceu um recorde mundial de velocidade, atingindo 437 km por hora. Naquele tempo, nem avião conseguia isso. 2 anos antes, o inglês Malcolm Campbell já tinha chegado a 445 km horários com seu Bluebird, mas como correra numa praia, sua marca não foi homologada. Nos anos 70, o turbo virou moda. Era a redescoberta do compressor. Hoje, ao contrário do que ocorria há meio século, o gás quente do escape é comprimido nos cilindros, o que dá mais força ao turbo que a motores até de um número maior de cilindradas. A propulsão é importante, não resta dúvida. Mas o que adianta isso se o motor não corresponde? Tem gente que compra um carro pela aparência exterior. São pessoas que só se interessam pelas linhas da carroceria e pelo conforto da cabine. Em 1932, a Alemanha registrou o mais alto nível de desemprego do mundo. 6 milhões de pessoas, o que correspondia a 44% da população. Não havia trabalho e nem perspectivas. Mesmo assim, começou a ser projetado o Volkswagen. O engenheiro incumbido do projeto foi o austríaco Ferdinand Porsche. A ordem fora dada por Adolf Hitler, que subira ao poder em 1933 e queria cumprir a promessa de criar um carro popular. Segundo a concepção de Porsche, esse veículo não deveria ser a miniatura de um carro grande, mas um carro de tamanho normal e peso reduzido. O protótipo apresentado em 1938 já tinha todas as características do futuro Fusca que hoje conhecemos. A carroceria obedecia aos conhecimentos da aerodinâmica. Detalhes importantes eram a roda de suspensão independente e o motor traseiro de 4 tempos. O único problema, no entanto, é que o cidadão comum não podia pagar seu preço. Todo alemão patriota devia fazer economia. Uma campanha começou a incentivar o povo a economizar 5 marcos por semana para poder comprar o Volkswagen. Porém, seu preço era de 990 marcos. A nova fábrica mal começara a ser construída e Hitler deu início à guerra. Quando a paz voltou, a fábrica estava quase que totalmente arrasada. Então escolheu-se uma cidadezinha de apenas 16 mil habitantes, que depois iria chamar-se Wolfsburg, para ali reconstruir a fábrica e dar partida à produção.
Quando o Fusca surgiu nas estradas alemãs, teve a companhia de muitos outros modelos de pequeno porte. Na época, nem a Inglaterra, nem a França, a Itália e muito menos os Estados Unidos possuíam tantos veículos de 2 lugares e abaixo dos 500 centímetros cúbicos. Os carros populares eram muito baratos e ainda isentos de impostos. Partindo para um novo dia, aí vemos um Meira, criado por um fabricante de cadeiras de rodas, e um Isetta da BMW. Esses automóveis custavam entre 2 e 3 mil marcos. O carrinho da Messerschmitt tinha um teto de plexiglass e logo recebeu o apelido de Caixão da Branca de Neve. O Isetta media só 2 metros e 28 centímetros de comprimento. Não era fácil entrar nele. Hoje até que seria um veículo urbano ideal para uma pessoa só. Nos anos 50, esse era um carro familiar para o lazer e as férias. Seu tanque tinha capacidade para 13 litros e sua velocidade máxima era de 85 km por hora. Depois do Volkswagen e do Opel, o carro mais vendido naquele tempo era o Lloyd, feito de madeira compensada e couro artificial. O Lloyd alcançava 100 km por hora, tinha 4 lugares e media 3 metros e 20 centímetros. Era o melhor dos carros de sua categoria. Um veículo, mas dá na vista o que lhe é incorporado. O CW311 deverá continuar sendo o único nesta versão. Exclusivo é também o seu preço, 500 mil marcos. Carros de sonho sempre existiram. O lendário Bugatti Royale já tem mais de 50 anos e é considerado uma autêntica obra de arte. Apenas 6 exemplares foram vendidos porque seu construtor calculou mal o gosto dos reis e imperadores daquela época. Então, teve de fechar o negócio. O carro custava, em 1931, cerca de 42 mil dólares. O Royale tinha 6 metros de comprimento, um motor de 8 cilindros e a força de 300 cavalos. Comparado aos modelos então normais, como o Bugatti 1908, o Royale mais parecia um salão de festas motorizado. Não só porque gostava muito de cavalos de corrida,
Bugatti só construía automóveis puro sangue. Ele foi um perfeccionista e esteta, e isso se nota em cada detalhe de suas esculturas mecânicas. Um dia, os limites de velocidade e o controle das emissões tóxicas levaram os construtores a esquecer o desempenho e a concentrar-se no desenho. Afinal, a aparência serve para despertar inveja, e isso já é um argumento válido para muita gente. É só ver passar um Lamborghini com carroceria assinada Bertone. Quem não quer saber quem vai dentro? Quanto custa o carro? Na aurora do automobilismo, o cenário era modesto, bem diferente do aparatoso circo da Fórmula 1 dos dias de hoje. Até 1906, o piloto ainda corria acompanhado por um mecânico, que o ajudava nos eventuais concertos e observava os demais concorrentes. Ettore Bugatti, por sua vez, construía carros de corrida para satisfazer sua paixão pelo automobilismo, mas fabricava também automóveis de luxo. Ficou famoso o modelo 35 de 8 cilindros, que de 1924 em diante vencia todas as corridas de que participava. Dos 7.000 carros construídos por Ettore Bugatti e seu filho Jean, ainda existe hoje cerca da metade. A construção de novas pistas rápidas em Monza, Mons-Lary e Berlim abriu novas perspectivas para o compressor. Todos os dias, um novo recorde. Bugatti não queria, mas acabou se convencendo e colocou também um compressor no seu modelo 35. Uma nova era da velocidade estava para começar. No fim de 1920, Thomas, Seagrave e Campbell disputaram entre si o título de mais veloz na praia de Daytona, nos Estados Unidos. Um desafio à rapidez e ao perigo. Numa dessas tentativas, um carro capotou e matou seu piloto. Depois da ascensão de Hitler e do advento do nazismo, os alemães se lançaram às corridas, usando-as como propaganda de sua superioridade industrial, e apareceram os carros mais possantes jamais vistos em grandes prêmios, Mercedes-Benz e Auto Union. Aí, o Grand Prix de Monte Carlo. Nessa época, a classificação para as provas já era do tempo dos treinos e não mais por sorteio. Sempre largavam na frente a flecha de prata da Mercedes e o peixe de prata da Auto Union. Até 1933 houve corridas de fórmula livre. Depois, o regulamento passou a exigir o peso mínimo de 750 quilos. O circuito de Nürburgring viveu seus melhores tempos, palco da disputa do Grande Prêmio da Alemanha. É nessa fase que aparecem pilotos cujos nomes se tornaram legendários.
Caracciola e von Brauerricht, da Mercedes, Stuck e Rosemeyer, da Auto Union, e ainda Tadzio Nuvolari, com um Alfa Romeo. Incêndio no boxe. O piloto iria desafiar a tragédia e voltar ao volante para continuar a correr. A escuderia Mercedes apostava em sua máquina de 8 cilindros em linha com compressor. A Auto Union tentava impor-se com um motor central de 6 cilindros, projetado por Ferdinand Porsche. Em 1937, a Mercedes transformava o W25 num W125, com 646 cavalos, capaz de atingir 330 km por hora, tanto quanto os atuais bólidos da Fórmula 1. Os carros de 2 lugares haviam desaparecido das pistas 10 anos antes, deixando espaço aos monopostos. Hermann Lang, um dos campeões daqueles tempos, pilotava mais uma vez um W125 no histórico autódromo de Nürburgring. Porém, os carros de corrida dessa era, da alta velocidade, eram construídos para as pistas super rápidas, como a de Berlim, com sua estrutura especial. Nessa nova fase da história, a Mercedes aperfeiçoava o W25 e o W125 para alcançar marcas inéditas. No Museu da Daimler-Benz, em Stuttgart, estão expostos os aerodinâmicos caçadores de recordes daquela época. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, a Mercedes construiu um motor de 700 cavalos que iria alcançar 437 km por hora, numa simples estrada de rodagem. Depois veio o T80, com motor de 44 litros, desenvolvendo 3.500 HPs. A Mercedes esperava atingir os 650 km por hora, mas a guerra impediu a tentativa. Em 1947, com a volta aos tempos de paz, era o americano J.R. Cobb que estabeleceria o recorde mundial, com 634 km por hora. A partir de 1950, foi instituído o Campeonato Mundial de Pilotos. O argentino Juan Manuel Fangio, que já vencera em 51 com a Alfa Romeo, começou em 54 com a Maserati, mudou para a Mercedes e voltou a ser campeão. Em 1955 ele pilotou o W196 e conquistou outro título. Nesse mesmo ano aconteceu o trágico desastre de Le Mans e a Mercedes se retirou das competições. A Fórmula 1 nos dias atuais. Os carros se tornaram veículos de publicidade. Os pilotos também. O automobilismo está nas mãos da indústria. O circo é mantido em funcionamento por fábricas de cigarros, bebidas, roupas, cosméticos, produtos alimentícios, cujo patrocínio ultrapassa os 100 milhões de dólares anuais. O carro de corrida foi se afastando do carro em série, desde a posição do motor, passando pelo aerofólio, até as aderentes misturas de borracha dos pneus lisos. Hoje, turbos de 800 cavalos
desenvolvem 12.000 rotações por minuto e alcançam 330 km/h, consumindo 50 a 70 litros cada 100 km. Inevitavelmente, a velocidade cobrou e continua cobrando um alto preço em vidas humanas. Hoje, como ontem, a Fórmula 1 tem sido criticada como esporte de suicidas. Desde a instituição do Mundial, em 1950, cerca de 75 pilotos encontraram a morte na pista. O que explicam os sobreviventes? O que justificam os promotores responsáveis? Automobilismo é esporte ou negócio? E a morte? É também um número desse show milionário? Oficialmente, a Fórmula 1 é controlada pela Comissão Técnica da Federação Internacional de Automobilismo. Mas existe também a FOCA, a Associação de Fabricantes, que quer mandar na pista. A confusão das competências gera conflitos. Acontece que essa luta de cartolas pelo prestígio e pelos dólares só prejudica a segurança dos pilotos. Rebelião, porém, não resolve. Enfim, eles sabem o que estão arriscando e o que os espera. E enquanto estão vivos, está tudo bem. Por tudo isso, não admira que, a exemplo dos primeiros anos das corridas, as atenções dos fabricantes e do público se volte para as categorias mais próximas aos carros em série. É o caso do Grupo C, onde se disputa um campeonato mundial de endurance. E é natural que um fabricante de carros esporte, como a firma Porsche, esteja diretamente interessada nessa categoria. Nesse grupo predominam atualmente os supercarros esporte da Porsche, que é alemã. Na pista, porém, a vitória e a derrota dependem de poucos segundos. Por isso, cada parada no boxe, durante uma corrida, assume um caráter decisivo. É quando a equipe técnica precisa demonstrar o que aprendeu em muitos e muitos treinos como este. Não existem só na Fórmula 1. Aí uma largada em Le Mans. Os pilotos têm de correr até os carros do lado oposto da pista. Raramente essa tradição tem garantido uma largada sem acidentes. Porém, os espectadores gostam disso e fazem da corrida uma verdadeira festa popular. O consumo do produto vem aumentando. Gás e petróleo são responsáveis por 2/3 da produção de energia. Os países produtores de petróleo continuarão usando de seus poderes enquanto não houver um meio de substituí-lo. Ao contrário das fontes naturais de energia como água, sol e vento, o petróleo é uma fonte não renovável, ameaçada de extinção. Enquanto não houver alternativas para o automóvel, será preciso conviver com essa dependência e com a ideia de que as reservas de petróleo estão se esgotando. A bicicleta carece da mesma segurança no tráfego que o automóvel. Geralmente faltam ciclovias que deixam a bicicleta se desenvolver como excelente alternativa para o automóvel. Locais atraentes se transformam em amplos estacionamentos.
Quando o carro não está mais em uso, ele acaba enferrujado à margem da rua ou então no cemitério de automóveis. Ele se transforma em lixo e em um novo problema: o que fazer com o excesso de lixo? Pneus têm vida longa, mesmo quando fora de uso. Eles precisam ser congelados, cortados e queimados. Cinco por cento de um automóvel são borracha, 75% são ferro e aço, 4% vidro e 10% plástico e outros materiais. Algumas peças podem ser reaproveitadas. A reciclagem é aplicada apenas em parte. Ela corresponde à necessidade atual de agir economicamente com relação ao consumo de matéria-prima. O núcleo central de uma instalação de reaproveitamento é a prensagem. Os automóveis são ali prensados em várias etapas até que toda a carroceria se transforme num pacote de ferro. Desse material são feitas diversas peças de futuros veículos. Os principais consumidores desses pacotes norte-americanos são o Japão e a Alemanha Federal. O carro do futuro não terá formas de vanguarda, nem instrumentos sofisticados. Certamente o veículo normal, universal, vai desaparecer e o carro simples, especializado, vai se impor. Isso são previsões lá para o ano 2000. Segundo prognósticos feitos na Alemanha Federal, cerca de 60% do tráfego de veículos do fim do século vai limitar-se a viagens de curta distância. Pouca gente fará percursos de mais de 50 quilômetros. Uma pessoa e meia será a média de ocupantes. Menos bagagem, mais frequência no subir e descer do carro e muitos problemas de estacionamento. Por isso, o carro será pequeno, terá portas corrediças e 4 rodas dirigíveis. No futuro haverá carros monopostos como estes e compactos modelos abertos de 2 lugares. Para as viagens nas autopistas, o carro de longo percurso será confortável, econômico e muito veloz. No ano 2000, aproximadamente 80% das viagens de longo curso serão feitas na época das férias. O carro residência acompanhará o motorista e o tempo.
A especialização deverá ser a única solução da indústria automobilística para continuar aumentando suas vendas. E se os carros de hoje já chegam a igualar-se no arrojo da concepção, os desenhos de ficção científica vão continuar sendo o que são, obra de estilistas imaginosos, atendendo aos sonhos de um fantasista qualquer. O carro do futuro deverá ser mais econômico, oferecer mais segurança e poluir menos o ambiente.